Eu acabei demorando um pouco, mas eu finalmente consegui terminar o blockchain. Agora eu queria meio que aproveitar o ritmo da coisa e já começar um projeto novo. Mas bom, que projeto poderia ser, hein? Bom, blockchain me lembra de criptomoeda, que por sua vez me faz pensar em esquema de pirâmide. E pirâmide me lembra hieróglifos egípcios, é claro. Imagina um jogo em primeira pessoa onde o player é um tipo de caçador de tesouros explorando uma tumba perdida. Só que, para resolver os puzzles da fase, o player precisa controlar um hieróglifo desenhado na parede, quase como um jogo de plataforma 2D. Pensa naquela cena do clássico Era do Gelo, onde o Manny vê as pinturas rupestres se mexendo e meio que recontando o passado em tempo real. Eu já consigo até enxergar alguns desafios. Vamos supor, por exemplo, que para abrir uma porta você precisa levar esse hieróglifo até uma certa marcação na parede. Mas daí tem um buraco bem no meio do caminho que impede o hieróglifo de chegar até lá. Nesse caso, a solução do puzzle poderia ser arrastar uma caixa até esse buraco, criando meio que uma passagem pelo qual o hieróglifo consegue andar e resolver o puzzle. Bom, eu gostei bastante dessa ideia, mas antes de qualquer coisa eu quero criar um MVP, ou mínimo produto viável, para ver se ela realmente funciona na prática. E para isso, eu acho que o principal ponto a ser feito é justamente esse movimento do hieróglifo nas paredes. Eu decidi focar no ponto mais difícil, que era justamente fazer o hieróglifo detectar o fim do chão e ajustar o seu movimento de acordo com a superfície. Peraí, já deu certo? Eu me baseei nas respostas desse fórum para escrever o código, mas eu não pensei que ele já ia funcionar de primeira assim. Bom, se isso já foi resolvido, agora é só fazer o mais fácil. O hieróglifo tem que detectar uma parede na sua frente e se rotacionar no sentido correto. Isso daí é até uma coisa que eu cheguei a fazer lá no Contact, quando o astronauta tocava nas plataformas. Eu achei até um outro fórum aqui com o código exato que eu preciso. É só escrever e voilá! Programação é uma ciência tão exata quanto o cientista que está programando. Eu fiquei revirando a internet todos esses dias buscando alguma solução para esse treco. Eu até cheguei a buscar soluções meio esotéricas para me ajudar. Cara, eu sei que fui eu que pedi pra você assim, mas acho melhor a gente não continuar não. Pode ficar tranquilo. Come on, man. Tenha um pouco de paciência. O trabalho de um xamã digital requer muita concentração. Ok, te mandei um vídeo aí. Take a look. Cara, era isso mesmo que eu queria. Gostou, hein? Não existe nenhuma barreira que Brian Davenport não consiga ultrapassar. E aí, como que você fez? Um grande xamã digital apenas mostra o caminho. E cabe a você encontrar qual o caminho correto a seguir. Mas cara, eu pedi justamente pra você me ajudar. Será que você não pode mandar pelo menos alguma referência que você usou? Referência? Como você sabe que eu copiei o código? Você copiou? Mas não adiantou muito. Enfim, de todo jeito, eu cheguei a descobrir qual é o problema. Quando eu escrevi aquele código, eu acabei usando de um operador composto de atribuição para simplificar a operação. Basicamente, o código do fórum fazia o transform position ser igual a ele mesmo multiplicado pelo quaternion. Para não ficar repetindo elementos de maneira desnecessária, eu apenas coloquei um sinal de vezes igual, indicando que o transform position
ia se automultiplicar pelo tal do quaternion. Esse sinal de vezes igual sempre funcionou comigo, menos dessa vez, que não sei porque causou esse bug na movimentação. Escrever o código exatamente igual à resposta do fórum deu certo. Então eu acho que no fim das contas, a solução do problema era apenas copiar o código sem nenhuma frescura. Então quer dizer que eu estava certo? De certa forma, você estava sim. Sometimes my genius it's almost frightening. Pelo menos, o cubo agora está se movendo de uma maneira bem flexível em diversos cenários diferentes. Com isso, eu pude trabalhar um pouco o conceito que eu realmente queria para o movimento do hieróglifo, que seria aquele controle 2D mais tradicionalzão. No geral, o hieróglifo consegue agora andar para os lados e pular, mas esses movimentos sempre acontecem de acordo com a superfície em que ele está encostado. Por fim, eu coloquei um sprite como filho do cubo só para simular um pouco a ideia de um hieróglifo na parede, e assim deu para finalizar essa primeira etapa do MVP do projeto. Continua!